São dias maus que nós estamos vivendo. Parece tudo tão bem, tudo bonito, vendo a casa de Deus linda, todos bem vestidos, com um sorriso, a casa cheia. Isso é o que os nossos olhos veem. Mas nós estamos vivendo os piores dias que a nossa nação já pôde viver. Onde a verdade foi lançada por terra. Onde a mentira é que reina. E onde está a igreja para mudar essa situação? Onde nós estamos? Onde a igreja está brilhando? Nós estamos hoje no lugar certo, na casa do Pai. Mas nós vamos receber aqui aquilo que é para ser dado lá. E nós estamos com o nosso coração a cada dia, dizendo: Senhor, o Senhor diz que o reino de Deus chegou. Naquele tempo, o reino de Deus chegou até vós. O reino de Deus foi Jesus encarnado. Ele fez o reino de Deus chegar aqui. E esse reino chegou, mas onde ele está? Você está carregando o reino de Deus? Onde você chega, você pode dizer em voz alta: o reino de Deus chegou aqui. Numa casa onde há brigas, onde há ameaças, num ambiente depravado, você pode chegar lá e dizer: o reino de Deus chegou aqui. Eu carrego o reino de Deus. É um desafio que nós estamos vivendo hoje. Ou nós somos reino de Deus, ou somos religiosos. E a pior classe no tempo de Jesus foram os religiosos. Jesus os chamou de raça. João Batista os chamou de raça de víboras. E Jesus os chamou de sepulcros caiados. E hoje, como que Jesus está nos chamando? Eu estou me incluindo. Como Jesus está chamando a sua igreja, a sua noiva? A palavra: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ela é para agora. Põe a mão aqui em você, no seu peito. Diga o seu nome e fala: Ione, arrependa-se. Fala o seu nome. Arrependa, porque é chegado o reino de Deus. E eu preciso carregar esse reino. Eu preciso carregar o reino de Deus. Você convive aí fora com tantas pessoas no cotidiano. É no posto de gasolina, é no borracheiro, é no supermercado, é na escola, é num comércio, é na rua, enquanto dirige. E nesse tempo, como que nós vamos carregar o reino de Deus? Existem pequenas palavras, pequenas frases, que nós podemos carregá-la com o reino de Deus. Você não sabe que hora que você, ou quando é que você vai ver aquela pessoa que está na frente outra vez, ou se você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, você carrega esse reino. Não deixa passar. Não deixa passar. Libera uma palavra. Eu tive um dia que foi interessante, porque eu falei assim: eu não consegui hoje
ainda ter contato com ninguém. E eu estou com o dia contado, eu não posso sair assim, mas eu vou ali na padaria que fica a 2 quadras e o Senhor vai me dar as pessoas. E eu fui andando e passei por uma pessoa e eu falei para ela: Jesus está te procurando. Você já teve um encontro com Ele? E a pessoa levou um choque e falou: era tudo o que eu precisava ouvir. Não custa nada falar para as pessoas alguma coisa do reino de Deus. Você é muito precioso para Jesus. Você é muito amado de Deus. Jesus está de olho em você. Jesus importa muito com sua vida. Você pode pensar assim: é só uma frase tão pequena. Às vezes é tudo o que a pessoa precisava ouvir. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa me responder: era tudo o que eu precisava hoje. Ganhei meu dia. Custa para nós. O reino de Deus já chegou para nós. Mas onde estamos levando o reino de Deus? E é tempo de nós entrarmos nesse reino, porque o reino das trevas está avançando. E com uma rapidez assustadora. E a igreja, se ela não tiver uma unção poderosa, ela será apenas uma igreja a mais numa cidade. Mas ela não vai fazer diferença. Essa igreja, ela está sendo lida pelo Espírito Santo. E quantos Ele está encontrando lá dentro dela? Nós temos sido achados como aqueles que têm fome e sede de Deus, os bem-aventurados, ou nós somos os superficiais? Quando eu quero encontrar uma notícia que eu desejo saber, então muitas vezes eu tenho o tempo muito limitado, então eu abro ali o YouTube e vou olhando. Uma notícia que eu vivo com intensidade atrás dela é pela Venezuela. Eu me compadeço muito, muito. Então, assim como eu oro pelo Brasil, eu oro pelo sofrimento daquele povo. Então, às vezes eu abro para ver, vamos ver se aconteceu alguma coisa. Mas eu não tenho tempo de ler. Então eu olho o título. Mas depois eu descobri uma coisa, que muitos títulos não contam nada do que está ali no título. Não é verdade? Colocam muito sensacionalismo no título para despertar, e quando abre, aí começa aquela converseira ali, e termina você: mas isso aqui falava isso. E se nós andarmos só pelo título das coisas, nós não vamos saber a verdade. E se nós não procurarmos na fonte correta, nós não vamos ter a notícia certa. Nós vamos ter superficialidade. E a superficialidade tem dominado na nossa vida como cristãos. O que é essa superficialidade? Uma pessoa já de idade, eu perguntei: como você lê a Bíblia? Eu gosto muito do Salmo 91 e deixo ele aberto. Falei: que mais que você lê? Onde mais? Eu abro aqui e leio, abro ali e leio. Essa pessoa é profunda ou superficial? Se você amanhece o dia e fala: Senhor, obrigada por essa noite,
e obrigada pelo pão que o Senhor me dá agora, obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha família. E, ai que bom, já fiz o meu dever. E vai embora. Que crente é esse? Falam? Superficial. E o Senhor está chamando um povo profundo hoje. Porque se nós não formos profundos em Deus, nós não vamos suportar as tempestades que vão engrossar na nossa frente. Nossa vida não pode ser preciosa mais aos nossos olhos. Nós estamos caminhando para uma perseguição terrível e cruel. Se nós não conseguirmos entrar pela porta da oportunidade, como Deus mostrou para os servos dele, que Ele quer entrar no Brasil, que Ele quer abrir essa porta de oportunidade. E se ela não for aberta, esse ano de 2025, não teremos mais chance. Não teremos mais chance. Nós estamos à beira de um abismo. E a palavra diz, 1 Pedro 1,5, puder jogar aí para nós, aquele que nos chamou para sermos santos. Vamos ler aí, pode ler em voz alta. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Estamos com uma salvação prestes a ser revelada nesse último tempo. Já temos a promessa. E aquele que nos chamou, Ele diz que nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Santos. O que é ser santo? Será que os jovens podem ser santos? Vestir as mesmas roupas que os colegas vestem? Fazer as mesmas coisas que eles fazem? Procurar as mesmas casas que eles vão? Fazer as mesmas coisinhas que todos fazem e não tem mal nenhum, porque todo mundo faz. Será que ser santo é não fazer feiura para os outros? Ou é buscar aquilo que o Senhor espera de nós? Nós queremos muitas vezes novidades. É bom na igreja coisas diferentes, mas nós vivemos todos os dias daquilo que é básico. Não é verdade? Nós vivemos na comida, no dia a dia, do feijão com arroz e os complementos, né? Mas o que nos sustenta todo dia é o feijão e arroz, é o básico. E o que é o feijão e arroz foi jogado muito tempo na lata de lixo por muita gente. Essa palavra tem se tornado um aplicativo a mais. Nós temos aplicativos de banco, aplicativo de TikTok, aplicativo de Instagram, de Face, e o nosso tempo para essa palavra não dá. Porque o entretenimento precisa acontecer. Muita gente fala, eu não tenho tempo de ler essa palavra. Marque no relógio
Quanto tempo você passa numa rede social? Ela não vai trazer nada para a sua vida espiritual. Use a rede social para falar do poder de Deus. Use a rede social para mandar mensagens de conforto, de poder de Deus para os outros. Eu não estou falando que não use a rede social. Não a use como entretenimento. Nosso tempo é muito precioso. Quanto mais tempo você tiver com a palavra, lendo a palavra, deixando o Espírito Santo ler o que você está recebendo aqui dentro, o Espírito Santo vai te ler. E Ele que vai dar o diagnóstico, se você é profundo ou superficial. Profundo ou superficial. E nós temos a orelha puxada em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Que diz que antes de tudo, de qualquer coisa que nós vamos orar. Olha o que Paulo ensinou. Que se façam orações ou súplicas, que mais? Intercessões, que mais? Ações de graça por todos os homens. Uma outra versão deixa bem claro que é pelas autoridades que estão sobre nós. Quem é que lembra de orar pelas autoridades? Quem lembra? Não vou pedir para levantar a mão, não. Só ir com você. Antes de tudo, nós temos como igreja, eu não estou falando para a Igreja Batista de Redenção, estou falando para a Igreja do Senhor aqui. Nós somos parte dessa igreja, na face da terra. E onde uma igreja está pecando contra o Senhor, toda a igreja está sofrendo. Porque é a noiva, é um pedaço dessa noiva que está sujo, que está fora do brilho. Jesus está nos chamando hoje para colocar em prática o que Ele nos ensina. Antes de tudo, clamem, façam súplicas pelos reis, pelas autoridades. Mas muita gente sente ódio contra as autoridades que estão em cima. O que eles fazem pode provocar raiva em muita gente. Mas para aqueles que têm o Senhor Jesus, nós não temos esse direito. Não temos. Nós temos o dever de orar, de clamar. Se nós não fizermos isso, a consequência é nossa. Nós estamos com uma nação destroçada por culpa da igreja. Como a igreja está, a nação está. A nação está infestada de governantes mentirosos, injustos e corruptos, porque esses pecados entraram dentro da igreja do Senhor. Não é verdade, pastor? Tristemente, tem corrupção, tem mentira, tem imoralidade, tudo isso dentro da igreja do Brasil. E o nosso governo apenas reflete o que a igreja tem. Mas como essa igreja tem buscado para se limpar, ela também vai se posicionar de uma maneira poderosa para obedecer ao Senhor. Olha o segundo versículo. Verso 2 agora. É para clamar por quem? Reis, autoridades. Para quê?
para o nosso bem. Se nós não clamarmos, pior para nós. O pastor Ricardo Robortella, que todos já devem ter ouvido falar aqui, né, do clamor. Então ele disse que há 1 ano atrás, Deus deu para ele uma visão e ele só a colocou agora nesse último clamor. E ele disse que o Senhor falou que ele estava com tanto desejo de tocar a trombeta para entrar de novo na igreja, porque fazia muito tempo que ele estava fora dela. Irmãos, o dia que eu ouvi isso, como doeu dentro de mim. Falei, Jesus, o Senhor estava fora dela. E para que a gente estava dentro dela? Fazendo o quê? O que nós fizemos? Mas o Senhor diz também que estava abrindo uma janela de oportunidade para a igreja se arrepender e entrar no rumo dele, entrar no caminho estreito, entrar pela porta da oportunidade. A oração para nós agora é questão de sobrevivência. Sobrevivência. Alguém foi na Coreia, queria conhecer a maior igreja do mundo e viu os coreanos são muito pacíficos, muito caladinhos, e estavam todos assim, bonitinhos, como os irmãos, comportadinhos ali. E ele falou assim, nossa, tanta gente, mas eles estão caladinhos, estão comportados. E o pastor, ali durante o culto, falou, irmãos, nós vamos agora orar em favor disso. A hora que ele acabou de falar o motivo, ele levou um susto enorme. Foi como se tivesse explodido uma bomba. Aquele povo tão quietinho, tão comportadinho. Eles abriram o trombone ali, mas eles gritavam, eles agitavam as mãos, eles choravam, eles ajoelhavam, porque eles aprenderam o segredo. Quando clamam, Deus ouve. É para pedir, estamos aqui. O exército se levantava. E ele ficou chocado, maravilhado com aquilo. Como eles reagiam naquilo. Então, o Senhor está nos chamando para esse nível de posição. Reaja, igreja. É hora de sobrevivência. Senão nós vamos chegar no ponto de sermos mortos mesmo. Mortos fisicamente, por um nível de regime que odeia a igreja de Deus. Todo o fim de tudo aquilo que tem sido lutado para implantar é chegar em nós. Porque a igreja é representante de Jesus. Eles não têm como matar Jesus, então eles matam os seguidores deles. Ou nós entramos na nossa sobrevivência, ou seremos mortos. Mas agora é tempo de oportunidade. E nós só vamos consertar nossa vida com o arrependimento. E tem muitas coisas para nós arrependermos. E no momento que você entrar num modo de vida de arrependimento, não é num minuto só. É todo dia. É todo dia. Qual o dia que você não pensa alguma coisa errada? Tem alguém aqui para levantar a mão e falar, não, eu tenho dia que eu não penso nada errado. Então eu sou a primeira a levantar a mão. Todo dia a gente pensa uma coisa que não devia ter pensado. Todo dia vem um sentimento ruim no nosso coração. É ou não é, irmãos? Todo dia nossos olhos nos traem.
você olhar algo e sentir atração por algo errado, até aí chama tentação, mas muitos ultrapassam isso. Então, todo dia nós somos tentados, todos os dias. Mas o Senhor está nos chamando para uma vida de arrependimento todos os dias. Todos os dias. E se houver isso, quanto mais você arrepender, mais autoridade no mundo espiritual você vai ter. É a sua recompensa. Vamos falar isso para lembrar. Fala assim: quanto mais eu arrepender, mais autoridade o Senhor vai me dar. Você quer autoridade espiritual? Quer ousadia em Deus? Carregar o reino dentro de você? Chegar num lugar e fazer diferença naquele lugar? Tenha uma vida de arrependimento. Nós esperamos que só aquele que não entregou a vida para Jesus, que se arrependa. O arrependimento é para nós todos, todo dia, é o arroz e feijão, é Ele que vai nos sustentar, e o Senhor está nos chamando, a cada um de nós: arrependa do que você já falou que prejudicou os outros. Arrependa do que você ouviu e entrou no seu coração e te fez mal, te levou a outras coisas. Arrependa das amizades que têm te puxado para longe de Deus. Arrependa das suas orações desse tamanhozinho, decoradas. É eu. O Senhor quer alargar a nossa visão. O Senhor quer nos ensinar a orar pela nação, a orar pelo mundo, a orar pelos oprimidos em tantos países, oprimidos pelo regime. Quantos, nós temos muito mais pessoas perseguidas hoje do que livres. Na igreja primitiva teve aquele nível de perseguição. O de hoje nem se compara, é muitas vezes mais. Antes de virmos para cá, um dia antes, tinha feito 48 horas lá na Síria, que eles não paravam de matar cristãos. Já tinham assassinado mais de 1.200, das maneiras mais bárbaras. E eles no vídeo ali, os terroristas, anunciando: nós vamos te pegar, cristão. Você vai ver onde vai sua vida. Nós vamos te matar igual esses. Será que se nós tivermos uma ameaça dessa aqui no Brasil, como é que nós vamos estar? O Senhor está nos desafiando hoje. Você está pronto a se arrepender? Você está pronto a ser ousado por amor do nome de Jesus? Você está fazendo diferença onde você pisa? Ou tanto faz você ali no seu ambiente, como fora dele, ninguém é influenciado por você? Nós vamos ficar de pé e vamos pedir a Jesus o espírito de arrependimento. Cada um vai se examinar agora. Muitos podem dizer assim: mas eu nem sou crente. Ser crente não é receber uma mercadoria barata
que alguém oferece, fala: você quer receber Jesus? E você vai decidir se quer ou não, se vale a pena, se aquilo te interessa. Não, Jesus não é uma mercadoria barata. Ele pagou o maior preço que alguém pode pagar. Você que tem que perguntar para Ele: Senhor Jesus, você me recebe? Eu quero ser recebido por Ti. Se tiver alguém aqui, mesmo que já frequente a igreja, agora você pode arrepender de ter vivido longe de Jesus, dentro da casa dele, mas longe dele. Suas orações superficiais, seu coração que não chora, você que não tem coragem de abrir a boca e ser uma testemunha ousada, peça perdão. Pode fechar os olhos e abra a boca. Lembra do povo da Coreia, eles não tinham medo de abrir a boca. Abra a boca, arrependa, peça perdão. Senhor, eu não te quero como uma mercadoria barata. Me recebe agora para me recomeçar minha vida. Senhor, eu quero ser recebido por Ti, para sair de uma vida superficial, de uma vida de entretenimento, para uma vida de arrependimento, de conserto, de fome, de sede da presença do Pai. É essa presença que me enche, é essa presença que muda a minha vida, é essa presença que me santifica, que não me deixa pecar. Eu quero ser santo, eu quero ter compaixão, eu quero ter misericórdia dessas autoridades que caminham para o inferno com as mãos cheias de sangue, sangue de prisioneiros inocentes, sangue de pessoas que já morreram debaixo desse regime, sangue de ameaças, de exílios, de fugas que tiveram de ser feitas, sangue de mentiras que levaram à morte. Senhor, eu me arrependo de ter vivido como um crente qualquer, nominal religioso. Eu quero viver um evangelho transformador, um evangelho que me faz ousado, que me faz entrar em lugares de pecado, que me faz chegar em bocas de fumo e falar: procurem a verdadeira alegria de chegar na porta de lugares de prostituição e dizer àquelas vidas: há esperança, há perdão, há uma vida diferente com Jesus. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Senhor, quebra os laços de religiosidade, de hábito, o hábito de ir à casa de Deus sem alegria, sem adoração, sem dar glória a Deus pelo privilégio de pisar na casa de Deus. Senhor, olha, Pai, quanta mentira está dentro de nós, quanta fofoca, quanta inveja, quanta imoralidade, quanto olhar pornográfico, quantos vendo pornografia dentro da casa de Deus. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Pai. Quantos casais brigando, falando em separação, em nome de
Jesus, Pai, chamamos santidade de Deus. Sede santos, sede santos, sede santos, porque eu sou santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Oh Pai, que ninguém que está aqui nessa casa vá para o inferno por brincar com o reino de Deus, mas que o reino de Deus entre no profundo de cada um.